gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Olha, a gente já tem tanto episódio aí, mentira, não tem tanto não, mas a gente já tem uns bons episódios aí que eu já nem sei mais qual que é esse, se é o quarto, se é o quinto, não sei, mas de qualquer forma eu sou o Pedro Renol, professor aqui do Parabólica Podcast, também certamente, se você chegou até aqui, foi porque eu divulguei ele no meu canal, o Parabólica também, o canal Parabólica no YouTube. E é isso, estamos aqui para mais um episódio de história para você estudar, para você utilizar aí, colocar aí no fone de ouvido, lavar a sua louça, sua vasilha, correr no parque, passear com o cachorro, ou simplesmente se fechar no seu quarto, sua escrivaninha, colocar aí o podcast e começar a fazer as anotações que eu vou passar aqui. Só quero lembrá-los que eu estou ao vivo, na verdade nós estamos, porque tem pessoas, amigos queridos, amigos e amigas queridas comigo aqui na Twitch. A gente grava esse podcast às terças-feiras ao vivo, geralmente às 14 horas, apesar de hoje estar gravando, esse especificamente estou gravando um pouco mais tarde. E é isso, você pode me seguir lá na Twitch, é só procurar por Parabólica Online, não tem erro. O tema de hoje, como eu já avisei na semana passada, é sobre economia colonial. É um tema muito importante. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu já sei, é cana-de-açúcar, e é isso, e pá, e pum, e foi. Pois é, mas nem todo mundo sabe. Tem detalhes importantes a serem contados aqui, coisas que podem pegar você nessa sua prova, então a gente está aqui para isso, exatamente, para falar de cana-de-açúcar, de pecuária, de drogas do sertão e por aí vai, certo? Então é um tema muito importante que é realmente, geralmente, muito cobrado no Enem e outros vestibulares também. Economia colonial é um negócio que a gente não vai falar muito de nomes, na verdade a gente não vai falar de nomes, a gente não vai falar de estrutura administrativas complexas, a gente vai falar de economia, da importância dessa economia colonial para Portugal e também, logicamente, para o Brasil. Afinal de contas, isso faz parte da história do Brasil. Então vamos lá começar. Eu quero só dar um recado antes, muito importante. Se a minha voz ficar muito anasalada é porque eu estou resfriado, então tá difícil, tá? Então nesse episódio, se ficar muito anasalado, se o professor começar a falar desse jeito assim, é porque... Por que eu fui fazer isso? E agora meu nariz agora tá... Enfim, é porque eu estou resfriado. Mudança de temperatura, Belo Horizonte muito quente, em São Paulo tá um pouquinho mais frio. Há quem diga que vai falar assim, não, você não conhece o frio de São Paulo. Aí vai ter o pessoal lá do sul que vai falar, não, São Paulo não é frio, você não conhece o frio de Curitiba. E vai descendo, até chegar em Porto Alegre, né? E falar assim, não, você não, Curitiba é frio? Você não conhece o frio de Porto Alegre. Aí vai chegar lá o pessoal da Patagônia e vai falar assim, aqui que é frio. É isso aí, mas vamos lá então começar o nosso episódio. Ok, então primeiro vamos dar aquela introdução da importância dessas atividades econômicas para Portugal. E é um negócio que a gente nunca pode esquecer, bibliografia sempre, se vocês procurarem a bibliografia, principalmente quando a gente fala no nosso host de origem, que é o SoundCloud, eu coloco sempre a bibliografia lá para vocês, mas vocês podem encontrar também no Spotify. A grande base para entender o Brasil colonial, ele vem de historiadores como Caio Prado Júnior, como o próprio Carlos Guilherme Mota e também a Lilia Schwartz, até mesmo Boris Fausto. O que a gente precisa entender sobre o Brasil, e esse é um negócio que eu sempre vou falar e nunca vou deixar de falar para vocês, o Brasil faz parte do projeto mercantilista português dos séculos XV e XVI. Quando Portugal se lançou ao mar no século XV, conquistando lá já em 1515, Celta, a cidade de Celta, tomando Celta dos mouros, ele já estava fazendo essas rotas pela expansão marítima e comercial justamente para conquistar, para ter riquezas, obter lucros, fazer a balança comercial portuguesa lusitana crescer. Então, o Brasil, o conceito que a gente tem para falar da economia colonial, o que mais importa, a gente vai encontrar atividades econômicas que são internas, que são voltadas para o mercado interno, mas elas vão funcionar na maioria das vezes, gente, como um suporte, porque o que mais vai importar para Portugal são produtos, gêneros que podem ser vendidos na Europa, e isso gerando lucro para a coroa portuguesa. Então, por isso é importante falar da economia colonial do ponto de vista português, nunca tirar Portugal do conceito, e o Brasil, logicamente, do conceito do mercantilismo português. O Brasil fazia parte da empresa mercantil, da empresa metropolitana, certo? Então, por isso, sempre buscaram atividades econômicas aqui.
A gente já falou, inclusive, lá no período pré-colonial do pau-brasil, mas era preciso mais. Por enquanto não tinha encontrado ouro em abundância, pelo menos não em abundância. Era preciso encontrar mais, até mesmo porque o pau-brasil foi explorado exaustivamente. Quando a gente já está aqui falando de 1540, 1550, ainda tem pau-brasil no Brasil, olha só, pau-brasil no Brasil, mas já se percebe que a mata ela está sendo devastada já. E era preciso encontrar uma outra atividade que fosse lucrar de fato, ou outras atividades. Então, o objetivo agora é esse. A começar com a cana-de-açúcar. Isso é um negócio bem interessante de se pensar, porque desde criança, no colégio, às vezes você tem capa de livro didático, fala a verdade, que tem sempre tem a cana-de-açúcar, você tem sempre a lavoura açucareira. Geralmente, capa de livro didático sempre aborda isso. Eu lembro que tinha um livro didático, eu não posso dizer o autor, que eu trabalhei na 5ª série. A gente leu esse livro, ele era todo ilustrado, chamava Açúcar, Passado e Presente. Eu nunca vou esquecer disso. E a gente falava bastante da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, é muito importante que a gente saiba também, ela vai ser o grande produto da exploração colonial, pelo menos nos 2 primeiros séculos. O que vai chegar a bater de frente com a cana-de-açúcar, e aí a gente pode até discutir, mas já vai ser num período que Portugal está em muito mais crise do que esse período que a gente está falando agora, séculos XVI e XVII, vai ser o ouro. Aí a gente tem toda uma sociedade mineradora que certamente a gente vai trazer em um episódio aqui também do Parabólica Podcast, tudo bem? A cana-de-açúcar foi o que Portugal encontrou e que era algo extremamente importante para a economia colonial. Por quê? As primeiras mudas de cana-de-açúcar já começaram a ser trazidas já em 1530, 1540, 1550 a gente já começa a ter várias lavouras de cana-de-açúcar. Uniu o útil ao agradável, porque você tem um solo propício para a produção, para o cultivo da cana-de-açúcar, que é o que os portugueses vão identificar como o solo de Massapê. É uma terra um pouco mais escura, contendo inclusive argila, é uma terra fértil, entendam isso. É uma terra escura, argilosa, propícia para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, as mudas foram trazidas da Europa, da África, da Ásia. A cana-de-açúcar não era um produto novo, é um produto da antiguidade. Os antigos, se a gente parar para pensar, os persas no Antigo Oriente Próximo cultivavam cana-de-açúcar. Você tem registros de cultivo da cana-de-açúcar. Na Grécia, mas principalmente quando a gente fala do Oriente Próximo, a gente fala da Mesopotâmia. Os antigos chamavam a cana-de-açúcar de o mel sem abelha. É uma alternativa. O mel era mais difícil, tinha que encontrar o mel nos tempos antigos, certo? A cana-de-açúcar não, você cultiva, você tem esse docinho perto de você. E é uma coisa muito importante de se destacar, porque da cana-de-açúcar vai sair o açúcar, existem outras produções também, tá? É importante também que a gente saiba que aqui no Brasil vai se criar um mercado interno, inclusive da aguardente, a cachaça. Mas aí vai ser muito mais para o mercado interno, apesar de você ter algumas vendas sim na Europa. Mas que vai gerar lucro para Portugal é o açúcar. E aí eu pergunto a vocês, açúcar vende. Eu não estou aqui fazendo não é uma palestra, um coach empresarial aqui falando para você, se você tiver que escolher comprar uma franquia, você vai comprar o quê? Franquia da Copenhagen, da Havaianas, na verdade compra da União, faça uma loja da União dentro de um shopping, não é isso, mas açúcar vende, porque todo mundo adoça a sua boca, o açúcar é importante para tudo quanto é receita. Açúcar vai vender na Europa, e aonde o português vai encontrar que vai ter um solo grande, fértil, terras que a gente às vezes não consegue nem enxergar direito. Tão grande que são, é o Brasil. Então vamos cultivar cana-de-açúcar no Brasil, produzir açúcar e vender. É uma ideia relativamente segura na questão da venda. Só que aí toda a logística que é o problema. Você precisa desempenhar a logística para a produção do açúcar. Açúcar, gente, não é um produto caro, só que ele vende muito. Então você tinha uma oferta muito grande e uma procura muito grande pelo açúcar, porque se vendia muito e se pagava pouco por ele. Como o preço é baixo, desculpem, você tem que compensar com grande quantidade. Então, assim, o pessoal vai comprar muito, mas vai pagar pouco. Então, você tem que entupir as casas das pessoas de açúcar, certo?
Então, para isso, você tem essa larga escala na produção aqui no Brasil. Logo, as sesmarias mesmo, o que eram as sesmarias? Eram as grandes propriedades de terras que passaram a ser distribuídas lá naquele período das capitanias hereditárias, ou pelo donatário, ou até mesmo pelo rei de Portugal. Os sesmeiros adquiriam essas sesmarias e tinham que fazer lucrar da terra. As grandes sesmarias, as que mais lucraram, foram as que começaram a colocar o plantio de cana-de-açúcar, a sistematizar o plantio de cana-de-açúcar. E é por isso que Pernambuco se dá bem no conceito das capitanias hereditárias. Pernambuco já planta cana-de-açúcar, as sesmarias pernambucanas da capitania de Pernambuco já estão plantando sesmarias desde o período das capitanias. Isso desempenhou aqui no Brasil, foi estabelecido no Brasil o sistema econômico que vai ser a base da colônia brasileira, que é o sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? A sesmaria era uma grande propriedade de terra, proporção de terra, é um latifúndio. Nessa sesmaria se cultiva apenas um produto, que é o produto interessante para vender para o mercado externo. Então a gente está falando de monocultura, a monocultura da cana-de-açúcar. E a mão de obra empregada, ou a principal mão de obra empregada na cana-de-açúcar, no cultivo da cana-de-açúcar, é a escravização de pessoas africanas, que certamente a gente vai ter um episódio só sobre a escravização de africanos, inclusive porque se tornou, junto com a cana-de-açúcar, nos 2 primeiros séculos, na verdade vai para até o século XIX, uma das principais, ou se não a principal, atividade econômica de Portugal, é porque depois já no século XIX o Brasil se torna independente. Mas a escravização de pessoas, de africanos no Brasil, ela é considerada uma atividade econômica, só que é a atividade que mais durou. É a atividade que mais durou. Então ela é a mais duradoura da história do Brasil, porque ela passa inclusive dos limites entre colônia e depois a independência do Brasil, a formação do Estado Nacional Brasileiro em 1822. Tudo bem? Agora, outra coisa importante de se destacar, e eu fico muito preocupado, a gente precisa se preocupar com os termos, eu, enquanto professor, eu preciso me preocupar com os termos que eu passo para vocês. Do ponto de vista português, eu sempre, quando for falar isso, eu vou começar com a frase do ponto de vista português. Do ponto de vista português, o cultivo da cana-de-açúcar já era um sucesso. Existia uma experiência bem sucedida. Significa que os portugueses não estavam dando um tiro no escuro, que os portugueses eles não estavam fazendo essa atividade econômica às cegas. Porque lá desde o século XV, quando os portugueses se lançaram ao mar, mais ou menos ali, um pouco perto da primeira metade do século XV, eles assinam um tratado com a Espanha chamado de Alcaçovas-Toledo. E a gente falou isso aqui no nosso primeiro episódio de expansão marítimo comercial, onde ele fica com as posses de Cabo Verde, das Ilhas Atlânticas, Cabo Verde, Ilha da Madeira e Açores, enquanto a Espanha fica com as Ilhas Canárias, certo? Nessas ilhas atlânticas, que estão ali entre o litoral, a costa oeste africana e chegando também na Europa, com as proximidades, inclusive, do Estreito de Gibraltar, nessas ilhas atlânticas que já pertenciam a Portugal por um tratado com a Espanha, eles já cultivavam cana-de-açúcar lá e já utilizavam a mão de obra de pessoas escravizadas africanas. Já existiam sesmarias. O conceito de sesmarias, inclusive eu falei isso na nossa aula de capitanias hereditárias, não é um conceito que foi só empregado no Brasil. O conceito de sesmarias já existia na Europa, desde o período da Idade Média, mas em termos modernos, as sesmarias já foram colocadas, já eram estabelecidas em Açores, Madeira e Cabo Verde. Portugal fez o quê? Então, nessas sesmarias, antes inclusive do chamado descobrimento do Brasil, ou da conquista territorial da América Portuguesa, você já tinha ali naquela região sesmarias com cultivo de cana-de-açúcar e mão de obra de escravizados africanos. Você já tinha um sistema de plantation sendo empregado lá. Por que a gente fala, então, do ponto de vista português? É porque para a pessoa que está sendo escravizada, gente, não é um sucesso. Não é um sucesso. Não dá para falar assim, então existe uma experiência bem sucedida para o escravizado. Não, é do ponto de vista português, gerando lucros para Portugal. Então significa que lá já existia essa atividade econômica e eles aumentaram aqui no Brasil. Lá dá até para identificar que eles colocaram lá como um grande laboratório e depois desempenharam com maior capacidade aqui no Brasil. Só que a vida não era tão fácil.
Por quê? Portugal, a gente agora já está falando em 1540, 1550, já existem outros estados nacionais, porque antes, no começo lá, 50 anos antes disso, ou até mesmo 100 anos antes disso, a gente falava de Portugal e Espanha como o Império Ibérico, as grandes nações. Aqui a gente já vê surgir outras grandes potências que estão buscando, fazendo os seus corres, não é mesmo? A gente está falando de Inglaterra, logicamente, a gente está falando de França, que invadiu o Brasil, a gente falou disso inclusive na aula passada, ou no episódio passado, e os holandeses, gente. Os holandeses que a gente pode encontrar, e é legal falar dos termos, vocês podem chamá-los. Na prova de vocês estiver escrito assim, ó, Flamengos ou Batavos, entendam como holandeses. Os holandeses, eles estavam investindo de um outro tipo de colonização. O sistema deles era um pouco diferente do de Portugal. Enquanto Portugal mantinha suas ações através do Estado, então, por exemplo, as capitanias hereditárias, por mais que fossem naquele tempo doações para os donatários, depois você vê o governo geral, que é a centralização política administrativa nas mãos do governador geral, mas extremamente subordinado ao rei. E as capitanias também eram subordinadas ao rei. Os holandeses não, a burguesia holandesa tinha crescido muito, já desde a formação do Estado Nacional holandês. E uma das formas administrativas em suas colônias, ou pelo menos as colônias que os holandeses gostariam de conquistar, eram feitas através de propriedades privadas, de instituições e empresas privadas. Então existia uma grande empresa privada holandesa chamada de Companhia das Índias Ocidentais holandesas. E eu acho que eu também já expliquei esse conceito de Índias. Por que está falando de Companhia das Índias Ocidentais? Porque Índias, historicamente, era sinônimo de artefatos, de riquezas, comércio. E aí, quando eles olham para a América, e falam assim, ali também tem riqueza. Então, ali são as Índias Ocidentais. É interessante falar isso, em algum momento eu já comentei sobre isso também. Se você chegasse para um espanhol no século XVI e falasse para ele, vou para a América, ele não ia entender. Agora, se você falasse, vou para as Índias Ocidentais, aí ele identificava como América. Olha só os conceitos que a gente utiliza. Então, a empresa holandesa, que essa é a empresa holandesa, privada, Companhia das Índias Ocidentais holandesa, inclusive o Maurício de Nassau, que é um dos grandes administradores do Brasil holandês, quando eles invadem o Brasil, que fica também para um outro episódio. O Maurício de Nassau não necessariamente era dos Países Baixos, que é a Holanda, mas ele foi presidente, o grande líder da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas por um determinado período. Tá, tudo bem, mas o que isso tem a ver com a cana-de-açúcar? Os portugueses contavam com a participação dos holandeses para, principalmente, a montagem e a manutenção dos engenhos de cana-de-açúcar. Então vai ficar assim a divisão. Não todos, mas os principais, geralmente na região de Pernambuco, o Nordeste brasileiro. Então a gente está falando de Bahia, Pernambuco, subindo depois Maranhão. É o seguinte, as Sesmarias pertenciam aos portugueses, o território pertence aos portugueses. Aí os holandeses reconhecem até então. O século XVI está reconhecendo. Até 1620, por ali, eles estão reconhecendo. Então a gente está no século XVI ainda, tá? O que acontece? Os portugueses dominavam, eles tinham domínio das Sesmarias, das grandes fazendas monocultoras, tinham domínio do comércio de pessoas escravizadas. E os holandeses? Os holandeses eles vão cuidar dos engenhos, dos principais, das regiões mais produtoras de cana-de-açúcar do Brasil. Porque aí entra a presença privada dos holandeses no investimento, já que os portugueses alegavam que eles já não eram a maior força econômica do mundo e não queriam, e não diziam que não tinha esse dinheiro para gastar. Então, os principais engenhos que fabricavam mais, se tinha a colaboração dos holandeses, certo? Então, a presença dos holandeses é importante por pacto com os portugueses. Só que tem uma outra questão. Os holandeses não se limitaram só à montagem e manutenção dos principais engenhos de cana-de-açúcar no Brasil, não. Em vários momentos, eles já estão, inclusive, trabalhando, através da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, já estão trabalhando com o comércio na Europa de açúcar, inclusive o transporte. Os holandeses, eles se tornaram, logo ali do século XVI, na segunda metade do século XVI, chegando no século XVII, a maior indústria náutica. O que antes era de Portugal, agora é da Holanda. Aquelas caravelas que a gente falava em naus dos portugueses na chegada ao Brasil, elas são ultrapassadas, a tecnologia avançou. Os holandeses eles tinham muito mais capacidade e pensavam muito mais na logística para isso. Os holandeses eram tão fortes que eles vão entrar em guerra depois, lá no século XVIII, no século XVI já, na verdade,
contra a Grã-Bretanha, contra a Inglaterra, quando a Inglaterra for fazer lá em 1650 o seu famoso ato de navegação, onde eles vão investir na indústria náutica também e vão querer dominar o comércio transatlântico e tentar tomar o espaço dos holandeses. O que eu estou querendo dizer é que os holandeses eles não se limitaram só em determinado momento a só fazer a montagem e manutenção dos engenhos. Eles começaram também a fazer comércio de açúcar para a Europa e fazer intermediação entre outras nações. E com isso eles cobravam uma taxa de Portugal. Isso é interessante de falar para vocês, porque aquele projeto, aquele plano de monopólio comercial, monopólio real ou comercial de Portugal, que tudo que sai do Brasil enquanto colônia da metrópole portuguesa tem que ir diretamente para Portugal, aquilo existia, mas nem sempre foi seguido, nem mesmo pelo Estado português, que às vezes dependia de outras nações, como é o caso da Holanda. Assim como a gente sabe também que na questão do ouro, já no século XVIII, você tinha navios, embarcações já levando inclusive para a Inglaterra esse ouro. Tinha ido para Portugal também, mas não é, quando a gente fala na história, a gente não pode entender como uma ciência exata. Existe essa flexibilidade, a gente não pode definir que em todo momento, em todos os períodos foram assim, certo? Então os holandeses eles já estão eles estão aprendendo, uma coisa é muito importante, eles estão aprendendo muito com essa montagem e manutenção dos engenhos de cana-de-açúcar no Brasil. Isso vai resultar lá na frente, que vocês sabem, a partir de 1620 da invasão holandesa em Salvador e depois em 1630 da invasão holandesa em Pernambuco. E eles também vão criar os seus engenhos, as suas propriedades produtoras de cana-de-açúcar nas Antilhas holandesas. E isso vai fazer, inclusive, com que o comércio de cana-de-açúcar de Portugal decaia, exista um declínio. A cana-de-açúcar nunca deixou de ser plantada no Brasil e nunca deixou de ser importante para o Brasil, mas ela declinou a partir de 1654 porque os holandeses venceram Portugal na concorrência naquele momento. Gente, o que a gente precisa entender? Quando você forma essa sociedade açucareira, começa a plantar cana-de-açúcar, a gente está falando aí do cultivo, do que a gente está entendendo agora como a principal atividade econômica do período colonial, pelo menos nesses períodos aí do século XVI e XVII, é lógico que vai se formar uma sociedade em volta disso. Esse é o grande objetivo. Então vai se formar toda uma sociedade. Por isso que a gente costuma falar de sociedade açucareira, sociedade aurífera, porque se cria uma sociedade em volta disso, que pensa nisso, que se organiza em cima disso, que depende da logística. É uma questão, inclusive, de materialismo histórico dialético. Olha o professor Pedro indo lá em Marx, porque vai entender que a economia vem em primeiro lugar para essa sociedade. O que vem depois se adapta à economia. E é isso. Aqui a gente está falando de um conceito do materialismo. Qual que é o conceito? O sistema da cana-de-açúcar se moldou de acordo com a necessidade da economia do mercado português. Aqui se construiu uma sociedade patriarcal, onde o homem manda, as mulheres não têm direito a posses de terras, e quando esse homem morre, vai para o filho mais velho, geralmente é para o filho mais velho que as posses ficam, e esse homem é o homem que pode fazer política em determinadas regiões. Quando a gente falou do governo geral, nós inclusive falamos nas câmaras municipais, nas principais vilas que cuidam do poder regional das vilas brasileiras. Geralmente eram homens bons, homens cristãos, com posses, geralmente eram senhores de engenho, no caso de regiões produtoras de cana-de-açúcar. Então é uma sociedade extremamente patriarcal. Isso está embasado, inclusive, em conceitos cristãos. Essa sociedade é hierarquizada, certo? Então, isso tudo que eu falei para vocês é uma questão de hierarquia. Inclusive, você tem conceitos, coisas que são muito tristes para essa sociedade, e se a gente olha para hoje, a gente consegue, inclusive, perceber coisas do nosso presente. Exemplos. Eu não vou ficar fugindo muito do tema, mas é muito importante dar esses exemplos para vocês. Um homem, lá no século XVI ou XVII, o senhor de engenho todo-poderoso, ele ia lá e prendia mulheres escravizadas e tinha relações com elas. Eles abusavam das mulheres escravizadas. A sua esposa, que ficava lá na Casa Grande, nada podia fazer, porque se ela se separasse do seu marido, ela não tinha direito a nenhuma posse. Ela tinha que respeitar a tal da honra masculina. Ela não tinha direito a nenhuma posse das terras, então ela perderia, ela não teria direito a herdar essa fazenda de cana-de-açúcar. Sabe o que ela fazia na maioria das vezes? Ela castigava a mulher que foi abusada. A mulher escravizada que foi abusada. Ela mandava castigar no dia seguinte. Então o homem ele vivia tranquilo.
Olha só. E aí se a gente para pensar hoje, se a gente trazer para hoje, existe todo esse negócio, né, que a gente fala da honra masculina, essa coisa ridícula que se fala. A gente não vai ficar tentando entrar tanto no assunto, não. Mas são todas as concepções que foram trazidas lá daquele período colonial, da hierarquização, desse patriarcalismo que vem lá da sociedade açucareira. Algo muito triste para se pensar, certo? Então, os homens tendo o controle econômico, têm o domínio das fazendas de cana-de-açúcar, essa sociedade também é considerada, em muitos aspectos, uma sociedade bipolarizada. Não é uma regra específica sobre isso. Mas como assim a gente fala de uma sociedade bipolarizada? Significa que ou você é uma pessoa muito rica, dono de uma fazenda de cana-de-açúcar, ou você é uma pessoa escravizada. O conceito de classe média, existiam pessoas livres, muito pobres, mas pessoas livres. Mas para o sistema de cana-de-açúcar que faz funcionar esse sistema de cana-de-açúcar, essa logística visando o lucro para Portugal, a gente define como bipolarizada. Porque nós temos essa família de pessoas ricas que tem um controle do meio de produção, entendam nesse caso uma propriedade rural e de engenhos também, e uma parcela muito grande de pessoas escravizadas, principalmente africanas, que vão trabalhar nesse sistema, serem exploradas de forma forçada nesse sistema, gerando lucro para o dono da fazenda, que gera lucro pagando impostos para Portugal. Então esse é o sistema colonial. Aqui a gente já está falando, inclusive, daquele conceito, Casa Grande e Senzala. Casa Grande e Senzala, que vem aí do livro do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, que ele aborda vários aspectos, inclusive, que saem, na verdade, muito mais aspectos voltados para o cotidiano, para a vida cultural, do que para a relação econômica. Afinal de contas, a gente está falando, quando a gente fala de Gilberto Freire, a gente está falando de um antropólogo. Bom, então, existe todo um sistema que a gente percebeu da cana-de-açúcar, que a economia vem em primeiro lugar. E toda a sociedade se organiza com base nessa economia. É um conceito, sim, como eu falei para vocês já, do materialismo histórico dialético. A cana-de-açúcar, ela nunca deixou de ser cultivada até hoje, por várias outras funções. Na década de 70, por exemplo, se cultiva muito cana-de-açúcar no oeste paulista, no interior de São Paulo, por conta do Proálcool, o programa lá do governo Geisel, que é um novo programa, o Plano Econômico 2, né, para uma alternativa ao milagre econômico do Médici anterior, mas até mesmo para a produção de açúcar nunca deixou de ser produzida. Vamos entrar agora no assunto da pecuária. E aí eu já antecipo para vocês. A pecuária, que hoje o Brasil é o maior produtor de gado de corte do mundo. Se não é o maior, é dos maiores. Quando a gente fala gado de corte, a gente está falando de produtor de carne. Naquele período não era assim. A gente está engatinhando ainda nesse processo. A pecuária é uma atividade paralela à cana-de-açúcar, lá no período colonial, que também nunca deixou de ser utilizada no Brasil. Como eu falei para vocês, até hoje o Brasil é o maior produtor de gado de corte do mundo. Mas a pecuária, lá no início da colonização, ela se desenvolveu de forma extensiva. E aí vale abrir esse parênteses para explicar o que é essa pecuária extensiva. Em linhas gerais, a gente define uma pecuária extensiva como uma pecuária de baixo custo, tá bom? Ter gado hoje no Brasil é muito caro, mas uma pecuária extensiva é quando você consegue achar maneiras de ter esse gado de baixo custo. Dá para usar exemplos hoje também. Gado criado solto em pasto socializado. O Brasil vai ter muito pasto, e aí vocês já devem ter visto muitas vezes pecuária extensiva. Eu não sei o estado de vocês, o estado de São Paulo tem. Como eu sou do estado de Minas Gerais, vivi grande parte da minha vida no estado de Minas Gerais, pecuária extensiva a gente vê aos montes. Quando eu vou para casa da minha mãe, é o que mais se vê. Tem aquele morro, e aí você vê lá 5 vaquinhas, 4 boizinhos, aí você anda mais um pouco, às vezes você tem uma cerquinha para separar, mas nem sempre tem essa cerquinha. E é uma cerquinha bem velhinha, né? Bem antiga. E aí você vê lá mais 5 vaquinhas. Uma vez a minha mãe perguntou assim para minha tia tinha um sítio. Minha mãe perguntou assim para minha tia e falou assim: essas vacas não rolam desse morro não? Porque os morros são altos, né? E minha tia nunca vai esquecer isso que ela falou. Rola, sofre acidente. Aí ela contou um exemplo de um senhor, que acho que era o caseiro dela, que tinha 3 vaquinhas lá com pecuária extensiva. O gado ficava lá. O gado fica solto nesse pasto socializado. Isso é pecuária extensiva. Você não precisa lá ficar cuidando dele. Você vai lá uma vez por dia, ou sei lá quantas vezes, para tirar o leite dele. Ele tinha 3 vaquinhas. A principal leiteira dele rolou e morreu. Imagina só o prejuízo que deu para o orçamento familiar. É isso. Isso é pecuária extensiva. Então o gado é criado solto, você gasta menos, então não provém de tantos recursos.
E esse pasto é socializado porque é um pasto gigantesco. Essa terra é de quem? Essa terra é pasto para o gado. Então, às vezes, o seu Zé tem ali 3 vaquinhas, o seu Antônio tem 4 boizinhos, eles ficam ali. Entendeu? Então, eles entendem que é um pasto socializado. E eles vivem ali naquela região. Tranquilo, não dá para dizer. Era uma sociedade, o que a gente vai falar sobre a pecuária, a gente está falando de uma questão muito pobre, tá bom? Então não dá para falar que é tranquilo. Mas eles vivem ali. Geralmente é gado leiteiro. Esse gado vai gerar couro, leite, sebo. Geralmente é isso. Vai funcionar como um grande suporte aqui no Brasil colonial. Então é uma atividade mais pobre. Hoje, como eu falei para vocês, o Brasil é o grande líder em gado de corte. E esse gado de corte provém da pecuária intensiva, daquele gado que é confinado aos montes. O gado é caro, é aquele gado robusto, bonito, sabe aquele gado, aquele boi bandido? É isso, aquilo lá é pecuária intensiva. Sabe quando você assiste lá Pantanal? Você já assistiu Pantanal? Pantanal, um dia eu ainda quero fazer um vídeo ou um episódio no podcast só falando de Pantanal, sobre a crise da década de 90. Pantanal tem tudo a ver com isso. A novela Pantanal foi exibida na Manchete nos anos 90 e tinha o Sérgio Reis. Como que chama? Eu não vou lembrar o nome do outro cantor agora. Se alguém no chat aqui que tiver ao vivo lembrar para mim, é o Sérgio Reis. Eles repetiram depois o Pirilampo Saracura na novela O Rei do Gado já na Globo. Mas a novela Pantanal, que você tinha lá o gado de corte, o gado intensivo, né? E o Sérgio Reis que pegava a viola e começava a cantar, tocava o berrante, e aí cantava uma música muito bonita que era... O cavalo, você já viu o cavalo preto que pedia para ele cantar? Que ele fazia... Eu tenho um cavalo preto, com nome de ventania. É bonito. Tem a do Tuiuiu também. Ó. Tuiuiu, ai Tuiuiu, vou e vai dizer a ela que a paixão é verdadeira. Diz que sou peão escravo dessa garça pantaneira. Tuiuiu, tuiuiu. Enfim, vocês não estão aqui para ficar, né? Tá no Spotify, mas tem que ficar cantando música. Aquilo é o gado intensivo, é a pecuária intensiva, aquela de grande porte, é essa que vai ser vendida para a Europa, é isso que tem no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo, tem no Pará, tem no Mato Grosso do Sul, tem em Goiás, tem que falar no Goiás, né? É isso é a pecuária intensiva. Muito diferente do que a gente está comentando aqui sobre a pecuária extensiva. Então esse gado, aí você pode falar assim, poxa, mas por que é pobre e é pequena? Gente, a pecuária extensiva é focada no mercado interno para atender as necessidades da cana-de-açúcar. Esse gado também servia como transporte. Sabe o carrinho de boi? O carrinho de boi ficou muito conhecido no Brasil. Servia também como transporte para atender as necessidades internas. Porque você vai pensar em relação ao mercantilismo e à colonização para a Europa, você tenta vender para a Europa o que ou está em falta na Europa ou o que vende muito. O que vem da pecuária nesse início não vai vender na Europa. Suponhamos então que aqui você vai extrair o leite da vaca e vai vender na Europa. Como é que você transporta esse leite para a Europa? Como é que você vai conservar esse leite numa viagem com mais de um mês? Aí você tem mais ou menos mais de um mês nesse período, antigamente eram 3 meses, no tempo do descobrimento aqui você já conhece as rotas marítimas. Algumas semanas, como é que você consegue conservar o leite para vender? Ou conservar a carne se você quiser fazer um gado de corte? Não dá. E na Europa já tem muito gado. Então é para atender as necessidades do mercado interno, gente. É para atender as necessidades do mercado interno. O que a gente precisa entender também? A pecuária, ela está localizada no sertão do Nordeste brasileiro, essa inicial pecuária extensiva. É onde você tem pasto, você foge um pouco do litoral, mas nem tanto, porque você vai servir de suporte para as fazendas de cana-de-açúcar, se eles necessitarem comprar os seus produtos, e também para fazer transporte no carro de boi, se for necessário. Então, ela é uma fonte econômica auxiliar à cana-de-açúcar. Ela é considerada uma atividade econômica secundária, porque a cana-de-açúcar é a primária, mas não é por isso que ela deixa de ser importante, porque ela atende às necessidades do mercado interno, certo? Se cair na prova de vocês qualquer questão aí na alternativa está assim, a pecuária nunca foi importante no período colonial. Está errado falar isso. Ela foi importante. Falar que é secundária não significa que ela não tenha sido importante. É muito importante que a gente saiba disso. E ela tem uma outra importância, inclusive, no processo de colonização do Brasil,
que os sertanejos, que são os que vivem no sertão, os vaqueiros que vão cuidar, os donos desse gado, eles vão para o sertão, e o sertão é o quê? É o interior. Eles vão fundar vilas no interior. Então, essa atividade econômica também contribui com o conhecimento territorial e com a colonização do Brasil. Olha só que interessante, eles contribuem sim com a colonização do Brasil, porque eles precisam entrar no interior, precisa sair do litoral onde tem a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar é para atividade financiada pelos ricos, com utilização de mão de obra de escravizados. No sertão, como é que funciona? O pasto é socializado, você tem o vaqueiro, a família do vaqueiro, o sertanejo, e é isso, você tem 3 vaquinhas que ficam lá no pasto socializando com as vaquinhas do sujeito lá da casa vizinha, ou o outro sujeito da sua vila, das pequenas vilas que são formadas ali. Então você tem pouquíssimos indícios nesse início, lembrando que a gente está falando lá no início da colonização, de trabalho escravizado, de trabalho escravo, né? De escravização de africanos no emprego da pecuária. Porque como esse gado é criado solto, e aí às vezes você tem que ir lá uma vez por dia ordenhar a vaca, o que você faz? Vai você, vai o teu filho mais velho, vai tua esposa, vai a família. Então a mão de obra é uma mão de obra que é considerada livre e familiar, para atender as necessidades do mercado interno. É o famoso matando um leão por dia, é o ganha-pão desses trabalhadores que estão ali vivendo da pecuária. A pecuária, então, é uma sociedade que eu costumo dizer que é uma sociedade mais justa do que se tinha na cana-de-açúcar. Mas não se enganem achando que por ser assim, nesse sentido, de pasto socializado, que a vida era fácil, a vida era mil maravilhas. Na verdade, é paupérrima. Vivia-se numa região muito pouco produtiva e vivia na dependência desse gado. Quer um outro exemplo de pecuária extensiva? É um exemplo ridículo que eu sei, mas ele sempre funciona. É o exemplo do João e o pé de feijão, quando ele vai lá e vende a vaca. Você lembra disso? Que ele vende a vaquinha dele lá por um feijão? Pois é, que no final das contas, né, a fábula lá, o feijão valia muito mais do que qualquer outra coisa, né? Era um feijão mágico. Aquela vaquinha é uma vaquinha de pecuária extensiva. Há quem diga que existe pecuária extensiva dentro das grandes cidades. Tem gente que de repente anda num bairro e tem pecuária, tem uma vaca. Ah, saudade. Belo Horizonte tem até o leiteiro que passa na rua, na charrete. É bonitinho demais. Tadinho, o cavalinho aí sofre. Eu não gosto, não. Mas, enfim, compreendemos o que é a pecuária, a sua importância para a história do Brasil. E aí a gente chega na nossa terceira atividade econômica, também extremamente importante, é considerada secundária, mas também é importante, que são as drogas do sertão. Olha o nome, eu sempre falo isso, que os nomes aqui no Brasil que a gente dá para cidades, revoltas, revoluções, atividades econômicas, eles são extremamente didáticos para a gente compreender. As drogas do sertão são especiarias encontradas às margens do Rio Amazonas. Só para entender, o Rio Amazonas, tudo que for caminhando para o interior, ali, eles vão identificar, caminhando para o interior, que não está saindo do litoral e caminhando para o interior oeste, né, do Brasil, que aí você tem que ter esse litoral oeste, no Brasil eles consideram como sertão. Então, as margens do Rio Amazonas, eles foram encontrando os portugueses. Os colonizadores, na verdade, foram encontrando várias especiarias que passaram a ter grande valor na Europa. E essas especiarias vão funcionar, inclusive, como uma grande alternativa às especiarias indianas. Certo? Então eles vão falar, nossa, existem aqui também as especiarias do Brasil português, da colônia na América. As principais são castanha do Pará, então você sabe quando você estiver comendo uma castanha do Pará que tá caro pra caramba no supermercado, e eu gosto bastante, apesar de gostar mais de castanha de caju, a castanha do Pará. O guaraná é uma especiaria, o urucum, pau-cravo, entre várias outras. Essas especiarias, elas podem ter um poder, o sabor, quando a gente fala da questão do paladar, mas muitas delas têm principalmente o poder medicinal, e isso vem de aprendizado dos colonizadores ou dos exploradores da terra junto com os povos indígenas. Muitas dessas especiarias eles só conheceram porque eram já utilizadas por povos indígenas, e muitas vezes eles mesmos utilizavam da mão de obra indígena para levar até essas especiarias, para ter conhecimento da mata. Muitas vezes esses povos indígenas eram escravizados para levar os portugueses ou os colonizadores até a essas especiarias. E vamos vender artigos extremamente exóticos que vêm do Brasil na Europa. As especiarias fizeram um grande sucesso no século XVI, XVII,
e até 18 na Europa, certo? E elas são tão importantes porque elas definiram inclusive o rumo da história no Brasil. Definiram boa parte do rumo da história no Brasil. O que eu estou querendo dizer com isso? Elas abriram rotas pela mata para conhecimento do território brasileiro. Então, reparem que é uma atividade econômica, ela sempre está ligada a alguma outra coisa, de abrir rota, de construir vilas, de colonizar. Certo? Você vai ter um conhecimento territorial maior, muito mais para o interior do Brasil, na busca dessas drogas do sertão. Essas drogas do sertão atraem olhares curiosos de outras nações. Os espanhóis já estão ali pelo lado lá deles, lá do Tratado de Tordesilhas, oeste do Tratado de Tordesilhas, querendo invadir o Brasil para buscar as drogas do sertão às margens do Rio Amazonas também. Ao mesmo tempo que os próprios portugueses estão querendo ir muito mais para lá, atravessar a linha do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, para também buscar mais drogas do sertão, conhecer novas drogas, extrair as drogas já conhecidas e vender na Europa. Você tinha um mercado interno e tinha um mercado externo. Eram considerados artigos de luxo na Europa as drogas do sertão. Então ela já dá para a gente entender que elas são bem voltadas para o mercado europeu. Sabe onde que vai chegar? Onde que vai dar esse processo de drogas do sertão, de busca ou de exploração das drogas do sertão? Em 1750, através de Marquês de Pombal, na época que ele era ministro de Relações Internacionais de Portugal, alguns anos depois, o Marquês de Pombal não era nem marquês, ele não era nem governante, ele era ministro. Alguns anos depois, ele se torna, de fato, o primeiro-ministro do rei Dom José. O Marquês de Pombal, que é uma figura extremamente importante para a história de Portugal, era um déspota esclarecido junto com o Dom José, na verdade o Dom José que era o déspota. A gente vai ter a assinatura de 1750 do Tratado de Madrid. E o que é o Tratado de Madrid? Nada mais, nada menos do que o tratado que colocou, na verdade superou o antigo Tratado de Tordesilhas, que traçava aquela linha imaginária entre Brasil e Espanha lá em 1494. O Tratado de Madrid modifica o mapa de Portugal. Só para entender também um pouco sobre isso. O território brasileiro pertencente a Portugal expande para o oeste justamente porque os portugueses tinham interesse, principalmente nas drogas do sertão, em colonizar terras a oeste. E aí eles cederam, teve todo um problema, eles tiveram que ceder terras mais ao sul para a Espanha. Tiveram que ceder terras mais ao sul do território para a Espanha, mas lá em cima, no norte do Brasil, eles conseguiram fazer isso, justamente para buscar novas alternativas econômicas. Esse tratado foi baseado no princípio do direito romano chamado de uti possidetis, que vem lá, nossa, agora eu vou longe, ele vem lá do tribuno da plebe, da lei das 12 tábuas, lá do período da República Romana, na verdade, não é nem Império Romano, é República Romana, então é mais antigo ainda que o Império. Em linhas gerais, o que define esse princípio do direito romano uti possidetis? Ele define que a posse da terra tem que ser dada para aquele que pratica a atividade, ocupa e pratica uma atividade nesse território. E, utilizando desse recurso ou desse princípio, os portugueses já estavam ultrapassando a fronteira do Tratado de Tordesilhas para a extração de drogas do sertão. Então, como justificativa do direito romano, uti possidetis, Portugal já extraía drogas do sertão para além dos seus limites do Tratado de Tordesilhas. Então ele passa a ter direito às terras, porque a Espanha não estava explorando tanto quanto Portugal. E a Espanha tem interesse em terras mais ao sul. Aí é feita uma troca. O Tratado de Madrid, logo ele é substituído por outros tratados, mas que mantém a base ainda do de Madrid. Para vocês terem um pouco de noção, o Brasil começa a ter o formato mais ou menos do que a gente tem hoje, com exceção de alguns outros territórios, mas principalmente o que fica faltando seria o Acre, que vai ser conquistado em 1903, na verdade comprado pelo Tratado de Petrópolis em 1903, já na questão do ciclo da borracha, já é um Brasil independente na República, negociando diretamente com a Bolívia, certo? Então olha só o poder das drogas do sertão, olha só o que as drogas do sertão fizeram enquanto atividade econômica. É considerado secundária porque sempre vai ter uma primária, que vai ser a cana-de-açúcar, depois vai ser o ouro, mas ela não deixa de ser importante, assim como a pecuária também tem a sua importância. É isso, gente, nós falamos então de cana-de-açúcar, de pecuária e de drogas do sertão. Existem outras atividades que, de repente, vale fazer um vídeo ou no Parabólica, mesmo no canal Parabólica. Eu acho que ficaria sempre mais correto fazer isso, do que fazer um episódio inteiro sobre, mas
São outras atividades importantes, como o tabaco e o algodão, mas essas 3 são as bases. Basicamente são o que vão definir as atividades econômicas do Brasil colonial. Eu espero que vocês tenham gostado. Terminou de lavar a louça? Acho que terminou, né? Porque deve ter demorado um pouco para o tempo desse episódio. Terminou de passear com o cachorro fez cocô direitinho? Quantos quilômetros correu aí? Conta pra mim aí. Quantas calorias foram gastas durante esse período de caminhada ou de quilômetros? É isso mesmo, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou continuar com a minha live aqui, que eu tô em live na Twitch enquanto eu gravo esse podcast. Da próxima vez, quem sabe você não aparece por lá. Grande beijo, fui!